Hebreus 10. Os irmãos encontraram? O versículo 38, irmãos, diz assim, ó: mas o justo viverá do quê? Pela fé, ou da fé. A minha tradução diz que ele viverá da. O que sustenta o justo é o quê? É a fé. Amém? A tradução atualizada diz pela, ou seja, ele vive através dela. Amém? A minha tradução diz da fé, ou seja, ele se sustenta dela. Mas aí diz assim, ó: e se ele, o justo, recuar, a minha alma não tem o quê? Prazer nele. Então presta atenção aqui. Hoje eu vou falar sobre a fé, irmãos. Eu quero falar sobre a fé. É o que Deus trouxe ao meu coração. Irmãos, nós vivemos pela fé, nós não vivemos pela religião. Sabe, amanhã é um dia muito importante, eu tenho falado nesses últimos dias. Amanhã nós vamos comemorar, nós que servimos a Deus pela palavra e não pela religião, amém? Nós vamos comemorar amanhã 499 anos da Reforma Protestante. Porque no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, quem já ouviu falar desse dito cujo? Amém? Ele foi um grande homem de Deus. Ele, lendo a carta aos Romanos, ele leu esse mesmo texto, irmão, só que em Romanos, porque esse texto do justo viverá da fé, ele é do livro de Abacuque, se não me engano, no Antigo Testamento. E ele, lendo a carta aos Romanos, lá na carta aos Romanos, irmãos, também Paulo fala que o justo viverá do que é? Da fé. E quando ele ouviu isso, ele sendo um padre na época, ele entendeu algo: peraí, está tudo o que é? Está tudo errado. Porque naqueles dias, irmãos, de Lutero, no século XVI, início do século XVI, era ensinado ao povo a respeito das indulgências, em que o povo deveria comprar terrenos no céu. Isso é coisa forte, gente. E você sabe de que religião eu estou falando? Que eles deveriam comprar terrenos no céu e que eles deveriam, irmãos, pagar indulgências, dar valores para resgatar os familiares mortos que haviam morrido em pecado e que haviam sido lançados no purgatório ou no limbo, ou até mesmo no inferno. E diz que cada barulho de moeda que caísse no cofre da tal religião era uma alma que saía da onde? De lá. E as pessoas, irmãos, não viviam pela fé, elas viviam por essas coisas. E aí o Lutero entendeu: está tudo errado. A obra da salvação opera nas nossas vidas através do quê? Da fé. Mas da fé no quê? Na fé na obra que Cristo realizou na cruz, ao morrer e ao terceiro dia o que é? Ressuscitar. A nossa garantia de salvação é crer e viver a morte e a ressurreição de Cristo, e não pagar a salvação, irmãos. Quem está entendendo? Lutero entendeu isso. E hoje, quando eu pedia para Deus, Deus me dá uma palavra, e eu meditava, irmãos, aí eu estava meditando, eu entendi por que Deus queria que eu desse essa mensagem hoje. Porque, irmãos, você pode perder qualquer coisa na sua vida, você só não pode perder o que é? A fé. Os primeiros cristãos, irmãos, eles iam até a guilhotina, eles iam até a cruz, eles iam até os caldeirões de óleo fervente para serem martirizados, e não negavam o que é? A fé.
Eles poderiam perder a própria vida, mas não aceitavam negar a fé deles no único Senhor e Salvador da vida deles. Hoje nós vemos pessoas negando a fé por qualquer coisa. Basta o namorado dar um somebody love, levar para o motel e a moça nega a fé. Outros negam a fé por qualquer emprego, onde vai ganhar um pouco mais, mas tem que mentir um pouquinho para o cliente. Outros negam a fé porque pediram uma bênção para Deus, e a bênção não veio na hora que eles queriam, então eles dizem, eu não vou mais na igreja. Outros negam a fé por qualquer outra besteira, porque um dia vieram pedir um atendimento para o pastor, e o pastor não pôde atender naquele momento, e a pessoa diz, eu não venho mais nessas igrejas. As pessoas negam a fé por qualquer besteira. Os verdadeiros cristãos vão à morte e não negam o que é. Por que não? Porque, irmãos, não existe outro mecanismo para que a graça de Deus opere em nossas vidas a salvação, a não ser uma firme e sólida fé no Senhor Jesus Cristo. E a fé, ela não é manifesta apenas em vir na igreja, mas viver os ensinamentos da palavra dentro da igreja, fora da igreja, no trabalho, na faculdade, aonde você for. E nós não podemos negá-la. Amém? E meditando nessa palavra, irmãos, é aí que a gente começa a perceber certas coisas na palavra de Deus num todo. Por exemplo, um dos versículos mais importantes da Bíblia é Efésios 2:8, que eu tenho falado aqui com vocês. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. A graça de Deus, irmãos, ela olha para nós, mesmo sendo não sendo merecedores, mesmo que tenhamos sido grandes pecadores, a graça de Deus olha para nós e diz, eu estou disposto a salvar, mas só que há um pagamento a ser feito. E qual é o pagamento? A fé. Mediante o que é? A fé. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E é aí que eu entendo que Judas, quando ele está escrevendo a carta de Judas, ele diz assim, escrevendo-vos a respeito da comum salvação, tive por necessidade exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada a todos os santos. Quando a gente lê aquele texto, a gente vê algo interessante. Judas iria escrever sobre a salvação, mas o Espírito Santo mostra para ele que ele deveria exortar os que já eram o quê? Salvos, a batalhar pela fé. Não é pegar a fé e batalhar com ela, não, era batalhar para não perder o quê? A fé. E nós temos que fazer de tudo para não perdermos o quê, gente? A fé. Agora, depois que eu dei essa introdução, nós vamos entrar no texto. Amém? 1 Pedro, como eu tinha falado, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, era uma localização, tá pessoal, o Ponto, a Galácia era uma outra região, Capadócia uma outra região, Ásia e Bitínia, eram todas micro-regiões, a Ásia já era maior, né? Essa carta era escrita para pessoas já salvas, e ele diz, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para o quê? Para a obediência. Nós somos eleitos por Deus, chamados por Deus e santificados pelo Espírito Santo para uma coisa, para o quê? Para a obediência. Amém? Para servirmos a quem? A Deus. E a aspersão do sangue de Jesus. Graça e paz vos sejam o quê? Multiplicadas. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança
pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Vamos entender isso. Bendito seja o Deus. O sujeito a quem Paulo se refere é quem? É Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, a grande misericórdia de quem? De Deus, manifestada em quem? Em Jesus, amém? Nos gerou de novo para uma viva esperança. A expressão nos gerou de novo é porque nós já fomos gerados uma outra vez. Quando? Quando nascemos de nossas mães, nós fomos o quê? Gerados. Mas nós nascemos para a morte ali, porque nós nascemos em pecado. E no pecado nós não temos a viva esperança da salvação. Não, nós temos sobre nós a condenação. Todo ser humano que nasce sobre a terra já nasce o quê? Condenado. Porque todos nós carregamos em nós a natureza do pecado. Isso é culpa do Adão. Se ele foi para o céu, a gente conversa com ele lá, gente. Amém? Isso é culpa dele. Mas para que Cristo veio? Ele veio, irmãos, para desfazer a obra do diabo, nos salvando dos nossos pecados. Quando nós crescemos e começamos a entender as coisas, nos é pregado o Evangelho. E o Evangelho mostra que Cristo foi à cruz, morreu pelos nossos pecados, pagou o preço pelos nossos pecados, pagou a nossa dívida com Satanás, amém? E nos comprou para quem? Para Deus. Basta que a gente se arrependa dos pecados que cometeu e aceitemos Jesus Cristo como nosso, aleluia, agora sim, aceitemos Jesus Cristo como nosso Senhor, e Ele então operará nas nossas vidas o novo nascimento, sendo gerados de novo. Quando é que somos gerados de novo? No novo nascimento. Quando nascemos de quem agora? Não da nossa mãe, mas de quem? De Deus. A palavra diz, mas a todos, João 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, aleluia. E quando a pessoa nasce de novo, ela se converte, ela é gerada para uma viva esperança. A pessoa que nasceu de novo é convertida, ela tem em si a expectativa do céu, ela percebe, irmãos, que ela vive nesta terra, que ela está neste mundo, mas que a pátria dela é onde? É os céus. Ela se sente como um peixe fora d'água, ela percebe que esse mundo não é mais o mundo dela, porque ela não faz mais parte deste mundo que está caído no pecado, que vive uma vida fora dos padrões do céu. Não, agora ela é um cidadão da onde? Do céu, do reino de Deus. E ela vai viver nesta terra, irmãos, numa viva esperança de quê? De um dia subir para lá. Amém? Ela tem essa expectativa. Pastor, eu ainda não tenho. Talvez você ainda não se converteu. Talvez você é uma pessoa que só frequenta a igreja. Estão entendendo? Tanto Paulo quanto Pedro, em palavras diferentes, eles falam as mesmas coisas. Que nós somos como peregrinos e forasteiros nessa terra. O que é um peregrino? É aquele que não tem lugar certo aqui. E não temos. Amém? E o que é um forasteiro? É alguém que é de fora, mas que está aqui, porque a nossa pátria é onde? É os céus. Quando o cristão morre, é interessante como os antigos cristãos, eles se referiam à morte, eles se referiam à morte desta forma: estou voltando para o lar celestial, ou seja, estou voltando para casa. Jesus não disse em João 14 que Ele iria nos preparar lugar, preparar morada? Sim ou não? Amém?
Agora, como que nós alcançamos tudo isso? Vamos lendo. Versículo 2: o qual nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Como que essa viva esperança ela é eficaz? Porque Cristo quer? Ressuscitou. Por isso Paulo em 1 Coríntios 15, ele diz que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Amém? Porque se Cristo não ressuscitou, a obra dele não foi realizada. Mas se ele ressuscitou, irmãos, a nossa fé não é vã e nós temos essa viva esperança. Amém, Jesus? Diga glória a Deus. Por isso a palavra diz assim, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, a saber, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás o quê? Salvo. Para eu ser salvo, primeiro, eu tenho que assumir Jesus como Senhor, mas no meu coração eu tenho que crer que Deus o ressuscitou da onde? Porque o que faz toda a obra de Deus eficaz é Cristo ter o quê? Ressuscitado. Você sabe qual é a diferença do nosso Deus para o Deus de todas as outras religiões? Quer ver? Os católicos veneram Maria, sim ou não? Maria viveu? Sim ou não? Sim. Morreu? Ressuscitou? Não. Ela desceu à sepultura como qualquer outro ser humano. Um dia ela irá ressuscitar na ressurreição daqueles que morreram em Cristo, como qualquer outro. Estão entendendo? Maomé, o profeta dos islâmicos, ele viveu, morreu, ressuscitou? Não. O profeta dos budistas, Buda, viveu, morreu, ressuscitou? Eu vou ficar aqui quanto tempo falando, né, gente? O único que viveu, desceu à sepultura e de lá saiu para nunca mais voltar é quem? Jesus Cristo. Por isso a nossa fé está nele e não nas coisas que os homens por aí criam. Por isso nós vivemos uma viva esperança. Estão entendendo? Por que ontem eu fui em 7 lugares diferentes, 7 cidades diferentes, com povos de culturas diferentes? Eu estava lá em Carlos Barbosa pregando, daqui a pouco eu olhei assim, comecei a olhar a fisionomia do rosto, e disse, mas olha a cara dos gringos aí, tudo italiano. Amém? Aí eu me lembrei, mas agora há pouco eu estava ali infeliz, cara dos alemão. Nova Petrópolis, amém? Em Canela é tudo misturadão, é os brasileiros, né? Amém? Eu olhei, são povos de culturas, mas são todos necessitados da graça de quem? De Deus. E lá eu vi Cristo ressuscitado. Por quê, pastor? Porque quando eu orava em nome dele, os doentes eram o quê? Curados, na hora, instantaneamente, e está no meu Facebook, pode entrar lá, que os testemunhos são ao vivo. Amém? Irmãos, isso mostra que Cristo ressuscitou, e ele ressuscitou, ele é vivo. Então o texto aqui no versículo 4 diz assim, versículo 3, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, também nos gerou para uma herança o que é? Incorruptível, incontaminável e que não pode o que? Murchar, e que está guardada aonde? O que é isso, irmãos? É a vida que nós teremos com Deus. Ela é incorruptível, ou seja, ela nunca vai se corromper, ela será perfeita, ela será incontaminável, ninguém vai poder mudá-la, e ela não murcha, ela é viva sempre. Por que ela é incorruptível, incontaminável e não pode murchar? Porque lá Satanás não vai meter o dedo dele, ele vai estar para todo sempre preso, lançado no lago de fogo. É isso que nos espera, não um lago de fogo, o céu, tá, gente? Amém? É isso que nos espera, essa herança incorruptível,
incontaminável, que não pode murchar, mas que está guardada onde? Aí vem o mais importante. Como que nós alcançaremos ela? Versículo 5. Que mediante a fé estais guardado na virtude de Deus para a salvação já prestes a se revelar no último tempo. O que nos mantém guardados nesta vida, no poder de Deus, para que possamos alcançar a salvação? A fé. A fé, irmãos. O que nos mantém protegidos pelo poder de Deus, para que alcancemos essa salvação, que no último tempo vai se revelar, é o quê? É a fé. Por isso Deus disse: o justo, ele viverá da fé, não é do dinheiro. Você precisa de dinheiro nessa terra? Precisa, mas você vive da fé. Tem gente que a vida dela é o dinheiro, a vida dela é o bem material que ela tem, a vida dela é a roupa de marca que ela usa, e às vezes não é nem de marca, é a falsificação que é comprada por aí. Às vezes a vida dela é alguma pessoa. Não. Aquilo que de mais precioso nós temos e que nós não podemos perder é o quê? É a nossa fé. Você pode ter muito dinheiro, a Bíblia não proíbe isso. Você pode ser muito rico, você pode ter muitos bens materiais, você pode vestir as melhores roupas que existem, você pode ter as coisas, mas você não pode perder o quê? E a fé é mais importante do que todas elas. Amém? Você nunca pode corromper a sua fé por causa de alguma dessas coisas. Nunca. Se alguma dessas coisas, para você obtê-las, você tem que negar a sua fé ou corromper a sua fé, abra mão daquilo. Vocês estão entendendo, irmãos? Abra mão daquilo. Ontem, interessante, nós chegamos de noite, e a minha filha de 8 anos chegou assim: mãe, 8 anos, se eu começar a gostar de um cara, eu já estalei os olhos. Olhei pelo espelho assim, que negócio é esse? Mãe, interessante a expressão, se eu começar a gostar de um cara, do mundo, aí que eu fiquei mais, eu pensei, deixa eu esperar o que ela vai falar. Se eu começar a gostar de um cara do mundo, e ele olhar para mim, e eu sou uma moça de Deus, que tem várias Bíblias, ela falou assim, e ele disser para mim que eu não posso mais servir a Deus e ter as minhas Bíblias, eu vou olhar para ele e vou dizer que eu não quero nada com ele. Eu olhei, que orgulho. Ai, Jesus. Irmãos, olha a inocência dela, é 8 anos, mas olha o pensamento dela. Não importa que eu goste do tal cara, se ele quer que eu negue o quê? A minha fé. Eu o quê? Rejeito ele. Se algo leva você a negar a sua fé, então negue esse algo que quer levar você a negar a fé. E eu como é que fico? Irmãos, um dia o profeta chegou para o rei Amazias, que tinha contratado um exército de Efraim e pagado um alto preço, contratando eles para entrar em guerra. E Deus disse: se Efraim for para a batalha com você, o Senhor não será contigo. Mas eu já paguei muito. O profeta disse: mais tem Deus para te dar do que esse valor. Quando você rejeita algo para permanecer fiel a Deus, Deus te dá algo melhor. Mas tem gente que fica com qualquer coisa que o diabo oferece na frente dela. Diga para a pessoa do lado, coisa séria, né? Amém. Versículo 5: que mediante a fé estais guardado na virtude ou no poder de Deus
para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que, nessa salvação, vós grandemente o que? Vos alegrais. Não é bom se alegrar sabendo que vamos para o céu, gente? Agora diz assim, ó, ainda que agora, ou seja, enquanto vivemos nesse mundo, nesta terra, o tempo da nossa vida, ainda que agora importa, sendo necessário, infelizmente é necessário, que estejais um pouco contristados com várias, a minha Bíblia diz tentações, mas quem a sua Bíblia diz provações? Irmãos, o que são essas tentações e provações? São coisas que se levantam contra a nossa vida aqui nesta terra com um objetivo. Versículo 7, para que a prova da vossa fé, olha aqui para mim, irmãos, a nossa fé é posta em quê? Em prova. A nossa fé é posta em prova, irmãos. Ela é posta em prova. Quando vem um problema, por exemplo, quantos ficaram desempregados aqui em Caxias do Sul? Quantos eram crentes? E quantos chegaram e disseram, eu não vou mais na igreja, olha, perdi meu emprego. Foram postos a quê? E negaram o quê? Negaram a fé. Talvez já aconteceu com alguém, tá a esposa, tá o casal na igreja, aí o marido pega simplesmente e vai embora e arruma outra. Vai embora. E a mulher fica, meu Deus, como é que acontece isso? Foi embora. Eu não vou mais servir a Deus. A fé foi posta o quê? E ela o quê? Mas pastor, isso é um absurdo. E aqueles que são levados à morte por causa de Cristo, irmãos? E aqueles que passam por coisas ainda piores? Eles não negam o quê? Agora olha para mim, irmãos. Se a pessoa permanecer na fé, perdeu o emprego, ela o quê? Com a fé ela o quê? Ela conquistou outro emprego. O marido foi embora, ela não perdeu a fé, com a fé ela o quê? Não, não é outro marido não, é o mesmo. Pastor, ela resgata o quê? O casamento dela. Agora, se ela perder a fé, ela perdeu o quê? A salvação. E como que ela passa a viver nesse mundo? Sem a viva esperança, sem essa salvação. Nunca perca a fé. Nunca abra mão dela, porque a fé é o que levará você a viver uma obediência a Deus. A fé é o que levará você a viver uma vida em santidade diante de Deus. A fé que fará você olhar sempre para Deus e nunca para as circunstâncias. Aprenda, irmãos, nós estamos nesse mundo como numa passagem. É como Israel saindo do Egito e passando pelo deserto para entrar aonde? Em Canaã. Pastor, deserto, não se preocupe, o que faltou para Israel no deserto? Nada. Nós nesse mundo vamos ser supridos por Deus enquanto vivermos uma viva fé nele. O versículo 6 diz, a respeito da salvação, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora, enquanto estamos vivos nessa terra, importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações ou provações. Com qual o objetivo dessas coisas? Para que a prova da vossa fé, qual é o objetivo da prova? Não é aprovar? Sim ou não? Eu entendo assim, quando eu faço uma prova é para mim ser o quê? Tem uns que já vão com a mentalidade, eu acho que eu não vou passar. Não, eu vou para ser aprovado, amém? Porque, irmãos, o professor não dá o ensinamento durante um bom tempo, depois ele aplica o quê? Qual é o objetivo da prova? Acabar com o aluno. Não, perceber se o aluno realmente entendeu, aprendeu e vai aplicar aquilo. O pastor não ensina a palavra na igreja? Ele ensina ou não ensina?
É difícil de entender? Não é. E para que surgem as lutas lá fora? Para que você pegue o que você aprendeu e aplique aonde? Na prova. E você seja o quê? Aprovado. Agora olha o que Pedro, pelo Espírito Santo, o Espírito Santo por Pedro, vamos dizer assim, ele fala a respeito da fé. Para que a prova da vossa fé, versículo 7, muito mais preciosa que o ouro que perece e é provado pelo quê? Pelo fogo. Olha o que o texto diz. A nossa fé é muito mais, ela não é mais, ela é muito mais preciosa do que o ouro. Irmãos, qual é o metal mais valioso que existe no mundo? É o ouro. A nossa fé é mais valiosa do que qualquer outra coisa, irmãos, porque é somente por ela que nós vamos a Deus e alcançamos as coisas de Deus. O ouro não faz Deus operar na tua vida. Se você chegar e colocar aqui, ó, R$1 milhão em barras de ouro, tipo Silvio Santos, assim, né? Tudo é ouro, né? 1 milhão em barras de ouro e disser, Deus me dá uma vitória, você vai ficar chupando o dedo, Deus não vai te dar nada. Porque você está tentando com o ouro alcançar aquilo que só se alcança pelo que é. Agora paramos para pensar, todas as pessoas têm condições de trazer ouro diante de Deus? Nós, todos os seres humanos, ricos, pobres, classe da miséria, pobre, média, alta, e sei lá mais o que tem lá, né? Amém? Todos podem ter o quê? Fé. Todos podem ter, independente da classe social, aquilo que Deus exige para que Ele opere salvação e opere as bênçãos dEle nesta vida. Todos podem ter. Isso, irmãos, podemos dizer que é democracia. Todos têm o mesmo direito diante de quem? De Deus. Porque se o miserável tiver câncer e o ricaço tiver câncer, e os dois pela medicina forem desenganados, eles vão o quê? Naturalmente morrer. Mas se os dois manifestarem o que é? A fé em Deus, em Cristo, crendo que Deus o ressuscitou dos mortos, Deus o que é? Os cura, independente do recurso que eles têm, porque a fé é muito mais preciosa do que qualquer recurso que existe. Perca qualquer coisa, mas não perca o que é? A fé. Opa! Amém? Vamos continuar, estamos quase acabando. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se ache, a fé se ache em louvor e honra e glória, no que? Na revelação de Jesus Cristo. O dia que Cristo voltar, irmãos, o que Ele quer encontrar em nós, em louvor, honra e glória? A fé. Uma fé que não se dobrou, uma fé que não se corrompeu, uma fé, irmãos, que não esmoreceu, mas uma fé que permaneceu o quê? Firme. Uma fé que pode ser louvada. Olha, fulano, a fé dele, ele não se rende por nada. A nossa fé sendo louvada. Amém? Uma fé que é honrada. Uma fé que você vê a glória de Deus, diga graças a Deus. E essa fé ele vai procurar na revelação dele, ou seja, quando ele vier. Em Lucas 18, versículo 8, que ali do versículo 1 ao 8 fala da parábola da parábola do juiz iníquo, em que uma mulher vai todos os dias na casa dele pedir que ele julgue o que é? A causa. Jesus fala toda a parábola, aí lá no versículo 8, na parte A, ele diz assim: e não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Digo-vos que depressa lhes fará o quê? Justiça, ponto. Aí dali para frente, Jesus entra no assunto escatológico, ele parece que meio que foge do contexto, e ele diz assim, ó: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ele sai do assunto e vem com isso, meio fora de contexto, e diz assim:
quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? O que ele vai procurar quando ele vier? Fé. Ele não vai procurar mansão, carro, se você fez sopão para os pobres, se você fundou hospital, se você abriu creche. Ele não vai procurar isso daí, porque nós não somos salvos pelas obras. Ele vai procurar o quê? Fé, se você se manter fiel a Ele. É interessante que muitas vezes na Bíblia, numa tradução para outra, a palavra fé, às vezes na corrigida, ela é fé, na atualizada ela é fidelidade. A mesma palavra traduzida do grego para o português pode ser fé ou pode ser o quê? Viver a fé é viver uma vida íntegra aos olhos de quem? Deus. É viver uma vida de fidelidade. Diga glória a Deus. É isso que ele vai procurar, irmãos. Fé. Fé, uma fé viva, uma fé verdadeira. Ele não vai procurar religioso. Não. Ele não vai querer saber de beato, ou de crente que está todo dia na igreja, mas vive uma vida errada, fala mal dos outros, roga a praga. Eu sou crente, Deus vai pesar a mão na tua cabeça, viu? Deus não vai levar gente que é religiosa não, mas que vive o que é. Estamos terminando, pessoal. 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e aprovado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, o que é? Como que nós podemos amar aquele que não vemos? Como? Pela fé. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não. Como que nós podemos amar quem nós não vemos? Pela fé. Amém? Por isso que você não vê estátuas dentro das nossas igrejas, das igrejas evangélicas. Porque nós cremos e nós servimos a Cristo pela fé. Amamos aquele que não vemos. Mas se eu preciso ver para amar, ver para crer, isso já não é mais o quê? Fé, porque a fé é a certeza das coisas que não se veem. Se eu preciso ter uma coisa pendurada no meu pescoço para achar que eu estou protegido, isso já não é mais o que? A fé. Isso já é religião, é crendice. Estão entendendo? Amém? Estamos terminando. Ao qual, não o havendo visto, há mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Pastor, que troço é esse inefável? É indizível. Você tem uma alegria de servir a Deus que você não consegue o quê? Explicar. Você não consegue, as pessoas lá de fora não entendem você, até acham que você é o quê? Fulano, tu que era da pá virada, fazia tudo errado, está na igreja e está com toda essa fé e firme, essa fidelidade, essa coisa. Fizeram uma lavagem cerebral em ti. Ou, está querendo aprontar, né? As pessoas não conseguem o quê? Entender, e nós não conseguimos o quê? Explicar, mas é algo que tem dentro de nós. É uma alegria inefável, indizível. Amém? Às vezes a gente quer explicar o que está sentindo, mas não há o quê? Palavras, e as que existem são muito pequenas para poder explicar o que é tão glorioso. E o versículo 9 diz: alcançando o fim da vossa fé. O que é? Qual é o fim da fé, irmãos? A salvação da alma. É para isso que você tem a fé.
para que você seja fiel a Deus durante todo o percurso ou decurso da sua vida aqui nessa terra, para que cada dia com essa fé você vença as lutas, as batalhas, as tentações, aquilo que quer derrubar você da fé, para que você possa alcançar as vitórias, o suprimento, as bênçãos de Deus, e lá no final, como diz ali, alcançando o fim da fé. Qual é o fim da nossa fé? Salvação da nossa alma. Esse é o propósito final, mais importante. Esse é o mais importante. Por isso Jesus disse: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Conquistou tudo. O rapaz teve todas as mulheres que quis, todo o dinheiro que quis, tudo que não sei o que mais, durante 30 anos. Não vai muito além disso. É ou não é? Aí um dia ele o quê? Morre e tem uma eternidade abraçado com a pomba. Você sabe qual é a pomba que eu estou falando, né? Pomba gira, gente. Capeta. Quem entendeu a mensagem? Foi claro para você? O que você não pode abrir mão na sua vida? A fé. Quando você vai lendo o livro dos Atos dos Apóstolos, os primeiros que se convertiam, por exemplo, você já percebeu que Paulo era um homem que não era casado? Não, ele era. Ele era, pastor, sim. Mas por que ele não tinha uma esposa que acompanhava ele? Porque o contexto dá a entender que quando Paulo se converteu a Cristo, a esposa não quis continuar com ele. A esposa o abandonou. Amém? Mas ele permaneceu o quê? Firme no quê? E foi o maior pregador do Novo Testamento. Isso é o que é. E no final da vida dele, quando ele está lá preso na masmorra em Roma, prestes a ser levado para ser decapitado, ele escreve a segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 7, e diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei. Ou seja, ele correu toda a carreira que ele tinha para correr, toda a vida dele, e lá no final ele estava com o que intacto? A fé. O que ele guardou? Ele diz: Timóteo, guardei uma fortuna, é só passar lá e pegar, é isso? Guardei um dojão, passatão, passateira, cheveteira, roda 18, foi isso? Não. O que ele diz? Guardei a fé. Aí ele diz assim, desde já receberei do justo juiz a coroa de justiça que me está reservada nos céus, a qual ele dará naquele dia a todos os que amam a sua vinda. Olha que coisa linda. Isso é um homem de fé, irmãos. Isso é um homem de fé, que foi açoitado várias vezes, que foi dado como morto depois de ser apedrejado, que passou por diversas situações, mas foi fiel a Deus. Tem gente que basta o patrão chamar ele de crente: pastor, estou sendo perseguido, estão me chamando de crente, pastor. Queriam te chamar de quê? De endemoniado? Perseguição, irmãos, no Brasil, o que chamam de perseguição não é nada. Aprenda isso. Crente reclamar no Brasil que está sendo perseguido é chorar por besteira. Amém? Perseguição, irmãos, é o cara chegar e dizer assim: tu é crente? Sou, então eu vou te matar porque você é crente. Estão entendendo? Isso é perseguição. Vou te matar porque você é crente. É isso que acontece nos países islâmicos. A pessoa se converte a Cristo, eles vão lá e o que? Matam.
No Brasil, o camarada é católico. No Brasil, o brasileiro é de tudo. Às vezes é católico, na sexta-feira vai para macumba bater cabeça para o Exu, e no outro dia vai no descarrego, e no outro dia vai não sei o quê. Até que se converte a Cristo. Aí abandona toda essa tralha aí, gente. Amém? Para servir a quem? A Jesus. Deixa eu parar de falar, que estou falando demais já. Curve a cabeça, feche os olhos.